Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor a todos. Amém. Meus irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Louvado seja Deus, que neste culto, nesta ocasião, já tocou nas nossas almas. Eu já chorei aqui, já senti a presença do Senhor, já me alegrei com as palavras que o Senhor Deus colocou nos lábios dos seus servos, e estou feliz por estar na casa do Senhor Deus. Me lembrei durante o culto, durante os louvores do meu tempo de infância, de coisas que o Senhor Deus falara ao meu coração anos atrás. E como é bom nós sentirmos o toque do Senhor no nosso espírito, na nossa alma. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, está escrito assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, porque sou um homem pecador. Somente até aqui. Podeis vos assentar, queridos irmãos. Louvado é o Senhor Deus. Durante este culto, nós já ouvimos falar sobre a importância da palavra de Deus. O cooperador, irmão Jefferson, ou seja, o diácono, o irmão Jefferson, nos falou no Salmo 119, versículo 105. Também já ouvimos falar sobre a importância de colocar Jesus, o reino, em primeiro lugar. O presbítero irmão Rufino nos falou sobre isso. O Senhor nosso Deus, Ele age, e age através da igreja. Se os irmãos observarem as canções, os hinos, as palavras, elas têm um alinhamento, uma direção. E nestes minutos que nós temos até o final do culto, o Senhor nosso Deus tem uma mensagem ainda aos nossos corações. Nós acabamos de ler alguns versículos no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Lucas. De todos os escritores do Novo Testamento, Lucas provavelmente era o único que não era judeu. Todos os demais escritores da Bíblia Sagrada eram judeus. Acredita-se que Lucas era da Síria ou mesmo da Grécia. Muitos vão dizer que Lucas era da Grécia. Lucas, ele era um homem de uma formação intelectual muito alta para o seu tempo.
Veja os irmãos, que o Senhor Jesus, Ele salva desde o médico, do doutor, até o homem mais simples da sociedade. Porque para Deus não existe acepção de pessoas. E Deus, Ele vai usar cada um dentro das suas características. Isso se chama a multiforme graça de Deus. Deus usa você, usa o irmão, a irmã que está do seu lado, usa os obreiros, o pastor, usa os cooperadores. Deus vai usar cada um dentro da sua personalidade, das suas características, das suas capacidades humanas. O homem, com as suas capacidades, é usado por Deus, e Deus supre as suas necessidades, mas Deus usa as suas capacidades. Lucas, para os irmãos e irmãs saberem, era médico, um homem para a sua época com uma formação intelectual gigantesca. Em qualquer época, em qualquer país, em qualquer lugar, um médico recebe uma formação acadêmica, intelectual. Lucas era médico, e Lucas, ele é um companheiro de Paulo. Imagine os irmãos, a capacidade intelectual de Lucas, porque além dele ser médico, ele vai trabalhar auxiliando, cooperando com ninguém menos do que o apóstolo Paulo, o apóstolo mais capacitado entre todos os demais. E Lucas vai aprender muito com Paulo. Imagine os irmãos, a bagagem de Lucas, médico e auxiliar de Paulo. Estava todos os dias com Paulo, aprendendo, ouvindo, se desenvolvendo, sendo aperfeiçoado. Anda com pessoas espirituais e você se tornará mais espiritual. Anda com pessoas carnais e você se tornará carnal. Mas Lucas andava com Paulo, e a história vai nos relatar que entre o ano 58 e 59 depois de Cristo, Paulo vai ser preso em Cesareia. Cesareia é uma cidade de Israel junto ao mar Mediterrâneo. Paulo vai ficar 2 anos em Cesareia. E como Lucas era auxiliar de Paulo, Lucas vai ter 2 anos sem nenhuma missão oficial para ser realizada. Por quê? Porque Paulo está preso e Lucas é auxiliar de Paulo. Mas você pensa que Lucas ficou à toa? Você pensa que Lucas ficou na vadiagem? Não. Durante esses 2 anos, Lucas vai fazer uma pesquisa a respeito da obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que Lucas vai fazer esta pesquisa? Porque Lucas se converteu depois da ressurreição de Cristo, depois que Cristo subiu para o céu. Lucas não conviveu fisicamente com Cristo como João, Tiago, Pedro, André conviveram. Então Lucas vai conhecer a Cristo de ouvir falar por boca de outras pessoas. E aí, durante os 2 anos que Paulo está preso, o ano 58 e 59, Lucas vai aproveitar aquele tempo livre para ir nas pessoas que estavam vivas, pessoas que conviveram com Jesus fisicamente e que ainda estavam vivas naquele período. Lucas vai em cada uma delas fazendo uma pesquisa, um levantamento daquilo que Jesus tinha feito. E baseado nesta pesquisa, neste levantamento de pessoas que eram testemunhas oculares, ou seja, pessoas que conviveram com Jesus, Lucas vai escrever o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Então veja como Deus trabalha, veja como Deus tira proveito de tudo. Satanás prende Paulo, Satanás usa homens ímpios para prender Paulo, achando que estava parando a igreja. Mas durante os 2 anos de prisão de Paulo, Deus vai usar Lucas
E através de Lucas, nós vamos ganhar o Evangelho de Jesus, segundo Lucas. Degabassuri Anderai. O nosso Deus sempre ganha, o nosso Deus sempre vence. Eu já afirmo aos irmãos, baseado no teu sofrimento, Deus está agindo para que o nome dele seja glorificado através da sua vida e em sua vida. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Lucas vai escrever o Evangelho e vai direcionar este Evangelho para um homem especial chamado Teófilo. Lucas vai relatar. E como Lucas era médico, nós ouvimos aqui o nosso irmão Aparecido falando da sua cirurgia. Para fazer uma cirurgia no irmão, o médico teve que estudar. E para fazer a cirurgia, o médico precisou ser extremamente minucioso e detalhista. Imagina se corta um tendão. Imagina se liga um nervo errado. Detalhes. A maioria dos médicos são pessoas extremamente minuciosas e detalhistas. E Lucas, como era médico, veja como Deus vai agir dentro da tua capacidade, irmão. A multiforme graça de Deus vai agir dentro da tua capacidade. Você é bom em cantar, Deus vai usar você para cantar. Você é chamado para pregar, Deus vai usar você para pregar. Eu, por exemplo, não adianta eu querer cantar. Você já viu eu cantando aqui? Deus me livre. Vai assustar a igreja. Eu não sei cantar, eu não tenho vocação para cantar, eu não tenho voz para cantar. Então cada um fique na sua, na vocação que foi chamado. Lucas era minucioso, era detalhista. E você vai ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que o evangelho que traz mais detalhes sobre a vida e ministério de Jesus é o evangelho de Lucas. É uma riqueza de detalhes. Ele é muito detalhista, muito minucioso. Este capítulo 5, parte deste capítulo 5 você vai encontrar também em Mateus 4, a partir do versículo 18. E você vai encontrar também em Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Mas se você for lá para Mateus e para Marcos, você vai ver que Marcos e Mateus apenas narram o chamado de Jesus aos discípulos para que eles lhe seguissem. O chamado de Jesus aos pescadores para que eles lhe seguissem. Você não vai ver Marcos e Mateus detalhar, descrever os fatos que Lucas descreve. Por quê? Porque Lucas era diferente. Lucas era alguém minucioso, detalhista. E aí, irmão, nós precisamos aprender a entender isso. Cada um tem seu jeitinho. Dentro da casa de Deus, cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua capacidade que foi dada por Deus. E não adianta reclamar, foi Deus que deu. Olha, irmão, toca teclado, vai eu tentar irmão, que eu já tentei para aprender a tocar música. Eu já comprei violão, já ganhei violão. Sabe? Não vai. Cada um tem o seu chamado, a sua vocação. Bem, irmãos, Lucas vai descrever a partir do versículo 1, Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas vai dizer assim, ó: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Lucas capítulo 5, versículo 1. O lago de Genezaré é o mesmo mar da Galileia, e é o mesmo mar ou lago de Tiberíades. Lá em Israel tem este lago, é um lago de água doce. Ele tem 11 quilômetros de largura, preste atenção, ele tem 11 quilômetros de largura por 21 quilômetros de comprimento. Ele é um lago tão grande que os homens passaram a chamar ele de mar, porque imagine um lago com 11 de largura. Ó, se você pegar da extremidade de Cambé, esse lado aqui oeste de Cambé, e você for até a extremidade de Londrina,
Não dá 11 quilômetros em linha reta, não dá. Eu moro lá no Jardim das Américas, lá de casa aqui, virando rua, cortando rua, dá 6 quilômetros. Imagina se você pegar em linha reta. É longe. Por 21 quilômetros de comprimento. 21 quilômetros você vai em Rolândia. Se for em linha reta, passa de Rolândia. É um lago gigantesco. E este lago, em volta dele, tinha as cidades, pelo menos 10 grandes cidades, 10 importantes cidades. E Jesus chega neste lugar, e a Bíblia diz que uma multidão está seguindo Jesus. É o início do ministério de Jesus. É o início do ministério de Jesus. É o princípio do ministério de Jesus. Mas Jesus já tinha feito algumas coisas maravilhosas. Por quê? Porque nós somos informados pela Bíblia que o primeiro milagre que Jesus realizou, preste atenção nisso, o primeiro milagre que Jesus realizou está descrito no capítulo 2 do Evangelho de João. O milagre de transformar água em vinho. Fez este milagre, pregou, e a pregação dele é uma pregação poderosa. A Bíblia chega a dizer que ele pregava como tendo autoridade, diferente dos demais homens. Era diferenciado, é o próprio Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora, preste atenção aqui. Jesus está começando a realizar o seu ministério, fazendo grandes milagres e pregando grandes sermões. Isso faz com que as pessoas sejam atraídas a Jesus. Imagine se nessa noite, por exemplo, alguém de nós aqui transformasse esse copo de água em vinho. Para todo mundo ver aqui, ó. Você olhando aqui, de repente essa água transparente virasse vinho. Nós estamos aqui em menos de 200 pessoas. Cada um aqui ia sair a contar por uns 10, 15 lá fora depois, no dia de amanhã. Na terça-feira o culto ia estar assim, ó, lotado. É isso que está acontecendo no ministério de Jesus. As pessoas estão vendo os milagres, estão contando uma para as outras, e as pessoas estão sendo atraídas. E diz a Bíblia que uma grande multidão começou a seguir ele. E a Bíblia diz que Jesus, olha lá, não projetou o lago. A Bíblia diz que Jesus, sendo atraído por esta grande multidão, ele está fazendo o que, irmãos? Pregando a palavra. Pregando a palavra. Porque antes de fazer milagres, muito mais importante que fazer milagres, preste atenção nisso, muito mais importante que fazer milagres é pregar a palavra. A igreja, o pastor, os obreiros, os líderes não devem se preocupar tanto com milagres. Tem igrejas por aí que a ênfase do cristianismo deles é milagres. Nós não. Nós não. Se ele fizer, amém. Se ele não fizer, amém do mesmo jeito. Nós iremos servir a ele por causa da sua palavra. Jesus, ele prega a palavra, ele dá ênfase em pregar a palavra. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, está escrito o seguinte, Jesus falando, Lucas 4, 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração. E como que se cura o coração do homem? Usando bisturi, usando remédio. Como que se cura o coração do homem? Usando a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O principal objetivo de Jesus é pregar a palavra. O principal objetivo da igreja a existir na terra é pregar
a palavra. Jesus está em Lucas capítulo 5, versículo 1, pregando a palavra. Vou correr, porque eu quero terminar antes mesmo do horário final proposto. Lucas capítulo 5, versículo 2. Imagine a cena, uma multidão, Jesus próximo do mar da Galileia, uma multidão em volta dele, e ele pregando a palavra. Aí Lucas capítulo 5, versículo 2 diz assim: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Uma multidão. É como se eu estou aqui pregando para vocês, e estou vendo todos aqui de forma panorâmica, mas como eu estou olhando para todos, eu não consigo ver os detalhes de cada um. Eu vejo vocês todos, mas não consigo ver os detalhes de cada um. Eu não consigo ver os detalhes de cada um, mas Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele olha para todos e Ele vê o detalhe de cada um. Ele está pregando para uma multidão, e diz a Bíblia, veja os detalhes que Lucas vai narrando, preste atenção nos detalhes. Eu não vou me deter muito, porque não é meu interesse estourar horário, principalmente hoje, que a gente já ouviu bastante palavra de Deus neste culto. Mas observe como Lucas é detalhista. Jesus está pregando, e de repente os olhos de Jesus correm de um lado para o outro, e vê 2 barquinhos na beirada da praia. 2 barquinhos. E Jesus vê que naqueles barquinhos tem alguns homens lavando redes. Lavando as redes. Estes homens que estão lavando as suas redes haviam trabalhado a noite inteira. Preste atenção nisso. Tinham trabalhado a noite inteira. Quem já trabalhou em período noturno aqui? Eu já trabalhei. Irmão, quando você trabalha à noite, que vai dando de madrugadinha 4, 5 da manhã, se você não jogar uma água na cara, não tomar um café forte, não levantar, não andar de um lado para o outro, o sono pega. E de manhãzinha então, na hora que o sol sai, aí teu corpo fica arrebentado. Agora imagine os homens que trabalharam a noite inteira pescando, as ondas do mar, a agitação do mar, as redes, os remos, as velas. Imagine como esses homens estavam pela manhã. E pior, porque quando você trabalha e volta para casa com o bolso cheio, maravilha, irmão, você não liga com cansaço. Rapaz, estou quebrado, estou moído, mas estou com 1.000 no bolso, essa noite foi boa. Rapaz, você nem liga com isso. Agora, quando você trabalha e volta para casa com o bolso vazio, esta era a situação. Tinha nada, nem um lambarizinho. E aí? Aí aquele zangado, aquele resmungão, sabe o que ele faz? Mas que porcaria de vida. Uma noite inteira de um lado para o outro, que porcaria de vida. Quer saber de uma coisa? Deixa esse barco aí, amarrava o barco num tronco de árvore, deixa essa porcaria aí. Depois eu vejo isso. Tem pessoa que é assim. Quer saber de uma coisa? Não vou nem arrumar as ferramentas, deixa aí, amanhã eu vejo isso. Quer saber de uma coisa? Não vou nem arrumar minha bolsa, deixa isso aí amanhã. Depois com a cabeça fria, eu vejo isso. Você é uma irmã? Quer saber de uma coisa? Não vou lavar a louça não, deixa a pia cheia de louça, deixa aí, deixa o fogão sujo, deixa tudo. Vou dormir, amanhã eu vejo isso. E ainda usa a Bíblia ainda, Eclesiastes 3, tem tempo para todas as coisas, agora é tempo de dormir. Trabalhei a noite inteira, agora eu vou dormir. Para tudo tem tempo. Mas não. Jesus olhou e viu estes homens. Eles eram homens diferentes. Eles estão lavando as redes.
Sabe o que significa lavar as redes? Eles estão dizendo assim: não deu nada certo, mas nós vamos recomeçar. Não deu nada certo, mas eu vou lavar as redes e vou tentar de noite de novo. Não deu nada certo, mas eu confio que Deus vai cuidar de mim. Eu vou lavar a rede e de noite eu vou voltar para o mesmo lugar aonde deu tudo errado. Eu não sei se você está entendendo a mensagem, mas Deus está te dizendo: não deu nada certo, mas persevera, porque a minha mão será contigo para te abençoar. Aleluia. Aleluia, eles estavam lavando rede. Não eram vagabundo, não era preguiçoso, não era murmurador. Eram pessoas determinadas. Não deu certo, mas vamos lavar a rede. Amanhã nós volta, amanhã nós recomeça, amanhã a gente faz tudo de novo, confiando no Deus Todo-Poderoso. Ele vai continuar nos sustentando. Aleluia. 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 E Jesus viu isso. Se o cara é capaz de lavar rede, ele é capaz de ser apóstolo. Ele não desiste. Se o cara é capaz de cansar de arrumar as coisas dele, ele é capaz de ser um pregador. Se o cara é capaz, a mulher é capaz de cansar de lavar a louça, ela é capaz de fazer a minha obra, porque ela não desiste fácil. Jesus está vendo isso. Jesus está vendo a tua insistência. Jesus está vendo a tua perseverança. Jesus está vendo que você não desiste. Jesus está vendo que você persevera. E Ele vai te abençoar. Nesta noite a palavra dEle vem aos nossos corações dizendo: persevere, persevere. Na sua perseverança você vai encontrar a vitória que você tanto deseja. Aleluia, louvado seja Deus. Quantos podem adorar o nome de Jesus Cristo? Aleluia! Aleluia! E aí, meus irmãos, e aí vem o teste. Porque a nossa fé, ela é provada como ouro no fogo. Jesus está pregando, ele vê os discípulos lavando rede. Esses discípulos já tiveram um contato com Jesus, mas não era ainda um relacionamento profundo, sabe? Jesus está se revelando a eles aos poucos, porque João vai descrever que no milagre da transformação de água em vinho em Caná da Galileia, esses discípulos estavam lá. Quer dizer, não era o primeiro contato, era já um relacionamento que estava sendo desenvolvido. Não era ainda algo profundo, mas também não era o primeiro contato. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Aumentar esse relacionamento. Aumente, irmão, o teu relacionamento com Deus. Aumente, irmão, o teu relacionamento com Deus. Ele já fez coisas maravilhosas na sua vida, sim, mas Ele não parou, Ele vai continuar fazendo. Aumente o teu relacionamento com Deus. Jesus chega neles, a multidão, não perca de mente a multidão. E Jesus chega neles e fala o seguinte: me empresta o barco de vocês? Me empresta o barco de vocês. Eu estou pregando aqui, estou ensinando, me empresta o barco. Porque quem já foi na beira de rio, na beira do mar, na beira de um grande lago, sabe, se você pega e se afasta um pouquinho da margem, e você fala em direção à margem, a tua voz, ela se propaga melhor, porque o vento sempre sopra do interior do lago para a margem. Geralmente é assim, então a tua voz se propaga melhor. Jesus vai usar a acústica natural do lugar. Aí Jesus diz: me empresta o teu barco, eu vou continuar pregando. Nós estamos num domingo, agora é 8, quase 8h10. Eu tenho certeza que tem irmão que está no nosso meio que não vê a hora de ir embora. Tenho certeza. Agora imagina a situação. Jesus pregando, não era o irmão Rodrigo não, um coitadinho que mal sabe falar, era Jesus pregando. E ele está pregando. Quando alguém pensa que ele vai parar a pregação, ele diz: me dá o barco, eu vou fazer uma pregação mais extensa hoje, mais longa hoje. Agora imagine a situação dos discípulos, que não eram ainda discípulos, eram pessoas que estavam tendo contatos com Jesus, estavam conhecendo Jesus. Imagina a situação deles.
cansados de trabalhar a noite inteira, não deu nada certo. Obrigado, irmão. E de repente chega um pregador e fala: eu quero usar teu barco. Mas ele fala: eu quero usar teu barco, mas ele não coloca um horário até as 8h30. Não, ele fala: eu vou usar teu barco para pregar. Poderia ser uma pregação de 10 minutos, poderia ser uma pregação de meia hora, poderia ser uma pregação de um dia todo, ninguém sabe. Esses camaradas poderiam ter chegado em Jesus e falado assim: é o seguinte, legal, o senhor quer usar nosso barco, mas puxa vida, a gente trabalhou a noite inteira, nós estamos com o nosso corpo moído, a gente quer descansar, vamos fazer isso um outro dia? Ô irmão Rodrigo, termina logo o culto, irmão, é 8h10, vamos deixar para outro dia, termina logo o culto. Não é assim que as pessoas fazem? Mas a Bíblia diz que eles vão ceder o barco para Jesus. Versículo 3, capítulo 5, versículo 3, irmão, por favor. E entrando num dos barcos, que era o barco de Simão, veja como Lucas é detalhista, era o barco de Simão, tinha mais de um barco, mas Jesus entra no barco de Simão. Tem muitas pessoas no mundo, mas Ele quer a tua vida, Ele quer você, Ele escolheu você, Ele quer a tua casa, Ele quer ministrar na sua vida, Ele quer agir na sua vida. Tem muitas pessoas, tem muito barquinho, mas Ele escolheu o teu, Ezequiel, Ele escolheu o teu, irmão, Ele escolheu você, irmão, Ele escolheu você, obreiro. E entrando no barco de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. E aí o que Ele faz? Vocês podem ler comigo o que Jesus fez depois? A irmã Teresa, todo mundo, o que Ele fez? Aí o cara que quer ir embora falou: tá lascado. O homem sentou. Puxa vida, agora nós estamos enrolados. Nós achamos que ele estava terminando, ele sentou. Porque geralmente os mestres ensinavam sentados. Sentados. É por isso que você lê em Lucas, o próprio Lucas dizendo que Jesus estava sentado no meio dos doutores. Quando o menino, os mestres ensinavam sentados. Ensinava do barco a multidão. Versículo 4, para nós encerrarmos. E quando, o que, irmãos? Não foi no meio, não? Ah, quer saber? Vou deixar esse pregador falando sozinho, eu vou embora. Hã? Rapaz, esse cara não para de falar, eu vou embora. Mas não, irmão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Os caras passou a noite inteira acordado, irmão, labutando com a vida, e nada deu certo. Mas eles ficaram lá quietinhos, esperando Jesus, ouvindo Jesus, valorizando a palavra de Jesus. O irmão Rufino disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ficaram lá quietinhos, ouvindo a palavra, valorizando a palavra. Aleluia. E quem valoriza a palavra de Deus, irmãos, nunca será decepcionado, nunca será frustrado. Tinha tudo para dar errado aquela noite, aquele dia. Aliás, já estava errado, estava dando tudo errado. Mas quando estava dando tudo errado, Jesus apareceu na vida deles. E eles abriram o barco, deram oportunidade, deram liberdade para Jesus entrar no barco da vida deles. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te digo nessa noite, como você está valorizando Jesus Cristo e você está dando liberdade para Ele na sua vida, Jesus vai te abençoar nessa noite aqui. Aleluia. Quem valoriza a palavra é abençoado pela palavra. Porque Jesus vai lançar uma palavra, e a palavra de Jesus é a palavra de Deus, porque Jesus é o próprio Deus. Jesus vai dizer: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Quem valoriza a palavra o abençoa. Aleluia. Estes homens poderiam ter falado assim: esse camarada nem pescador é,
ele é filho de carpinteiro. O que ele entende de pesca? Nós somos profissionais da pesca. Eles poderiam ter sido arrogantes e falado assim, e batido no peito e dizendo: nós somos profissionais, esse aí é um carpinteiro, um pregador. O que ele entende de pesca? Mas aqueles que batem no peito e se julgam profissionais voltam para casa com o bolso vazio, com a rede vazia, sem nada para levar para casa. Agora aqueles que confiam na palavra de Jesus voltam para casa com muito peixe. Aleluia, louvado seja Deus. Eles disseram para Jesus, Lucas capítulo 5, versículo 5: e respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Aleluia, louvado seja Deus. Lançarei a rede, baseado, confiado na sua santa palavra. Aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, diz que a palavra de Jesus Cristo, a palavra do nosso Deus, ela é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Confia na palavra dele. Deposita a sua vida na palavra dele. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que pela palavra dele os mundos foram criados. Só existe mundo porque ele abriu a boca e disse: haja, seja feito. Aleluia. E este Deus que criou todas as coisas, criou também os peixes dos rios, dos lagos e dos mares. E Pedro está dizendo: eu confio em ti. Eu sei que o Senhor pode mandar e todos os peixes vão obedecer a sua voz. Por isso eu vou lançar a rede confiando na tua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque é uma prova que os peixes obedecem à voz dele. Jonas, o profeta fujão, está em um barco. Deus manda uma tempestade, a tempestade se levanta. Os homens do barco falam: tem coisa errada, essa tempestade não é normal, alguém pecou. Buscam Jonas. Jonas diz: o pecador aqui sou eu sou rebelde, me lancem no mar, deixa eu me arrebentar. Lançam Jonas no mar. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que o Senhor nosso Deus determinou pela sua palavra, e um grande peixe obedece e abocanha Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 17. Os animais obedecem a palavra do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Deus fala: peixe abocanha Jonas, mas não mata. Não mata. O peixe, irmão, vai lá saber se o peixe não estava com fome. Estava com uma fome tremenda, mas Deus diz: sistema digestivo do peixe trava, para de funcionar. E Jonas fica vivo dentro do ventre, da barriga do grande peixe, não morre. Tem alguém que está aqui no nosso meio nessa noite, que está passando uma luta tremenda, mas Deus está dizendo: você não vai morrer, porque Ele tem ainda um propósito com a tua vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e tudo obedece à sua voz. Os homens lançam a rede. É engraçado, irmãos, que você lê o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Imaginem comigo, Jesus está dentro do barco pregando. E aí ele termina de pregar. Aí ele diz assim: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Mas você não encontra a Bíblia dizendo que Jesus desceu do barco. Então nós podemos entender que ele foi junto dentro do barco. Aleluia. Se ele tivesse descido do barco, Lucas, que era um médico minucioso, teria falado: ele desceu do barco e eles foram sozinhos. Mas quando Jesus manda uma palavra em sua direção,
Ele jamais vai te deixar sozinho. Ele vai junto. Ele vai junto. Lançaram a rede, irmão. A Bíblia diz que veio tanto peixe na rede, que a rede quase rompia, quase rasgava as malhas da rede, de tanto peixe. Eles puxando e arrastando para dentro do barco. Imagine a cena na tua cabeça. Imagine a cena. E imagine o coração daqueles homens. Tinha trabalhado a noite inteira, ia voltar para casa, ia chegar em casa com o bolso vazio. De repente a coisa mudou. De repente a rede está cheia de peixe. Certeza que alguém que tinha uma dívida para pagar falou para o outro: rapaz, eu vou conseguir pagar minha conta hoje. Rapaz, eu vou conseguir comprar o gás hoje. Eu vou conseguir pagar a prestação da casa hoje. Eu vou conseguir pagar a prestação do carro hoje. Rapaz, que situação, mas que coisa tremenda. Nós estamos puxando e não para de vir peixe. Deus tem provisão para a tua vida. Nesta noite receba em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. O barco, irmão, começou a inclinar, sabe? Era uma superlotação. O barco começou a inclinar. Eles gritaram para os outros: vem para cá nos ajudar. Talvez teriam que pedir ajuda para alguém para pagar uma conta. Agora estão pedindo ajuda para tirar o peixe da água. Vem aqui nos ajudar. Por quê? O que está acontecendo? Rapaz, tem peixe demais aqui, vem nos ajudar. Se coloque de pé. Encheram 2 barcos. Encheram 2 barcos. Que milagre extraordinário. Que milagre extraordinário. Tinha mais, mas eu vou parar porque eu quero terminar antes das 9h25. Encher 2 barcos. O que o milagre faz, irmão? O que o milagre faz? Além de nos abençoar, o milagre gera em nós uma convicção. Qual convicção? A convicção que Jesus é Deus. E a convicção que nós somos miseráveis pecadores, alcançados pela misericórdia e graça dele. Após o milagre, Pedro falou para Jesus: Senhor, se afasta de mim. Por que Pedro está mandando Jesus se afastar? Porque Pedro não queria estar junto de Jesus? Não, é porque Pedro ficou com temor. Ele entendeu que Jesus é Deus. Você pode ver que no início ele fala: mestre, porque mandas, eu vou lançar a rede. Ele reconhece Jesus apenas como mestre. Mas depois, no capítulo 5, versículo de número 8, Pedro chama Jesus de Senhor. E a palavra Senhor aqui, se fosse no original, é que está traduzida para o português, mas no original é Deus. Deus. Pedro está dizendo: Senhor Deus, se afasta de mim. Por quê? Porque eu sou um homem pecador. Eu tenho medo de morrer por causa de tamanha glória que está sobre a tua vida. É o mesmo sentimento de Moisés quando viu a sarça ardente. É o mesmo sentimento de Isaías quando viu a glória de Deus e disse: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. É o mesmo sentimento. É o sentimento de alguém que reconhece que é pecador e viu a Deus. Hoje as pessoas diz que viu a Deus e fica dançando na igreja. Sabe, é uma manifestação divina estranha. Não gera temor nos corações. Pedro temeu. Se afasta de mim, Senhor. Ele pediu para se afastar. Agora eu te pergunto, Jesus se afastou? Jesus se afastou? Não. Jesus sabia que aquele pedido era um pedido de alguém que estava pasmo, desespero, mas que Deus tremendo é esse? Que poder é esse? Estava pasmo. Jesus não se afastou. Pelo contrário, Jesus continuou junto com Pedro, moldando a vida dele, agindo na vida dele, trabalhando na vida dele. Eu termino dizendo: Jesus deseja continuar com você, moldando, trabalhando na sua vida. Você é só um pecador, eu também. Quantas vezes, irmãos, eu choro por reconhecer os meus pecados e dizer: Senhor, eu não sou digno da tua bondade, eu não sou digno da tua misericórdia. Quem sou eu para que o Espírito do Senhor habite em mim? Eu sou apenas um pecador. E eu choro na presença dele.
E quando eu penso que Ele vai me repreender e se afastar, muito pelo contrário, Ele vem e me diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você deseja receber oração? Vem aqui à frente rapidinho. Vem aqui à frente rapidinho. Aleluia. Nosso Deus é bom, irmãos. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus nos surpreende. Nosso Deus muda situações. Deixa eu contar um negócio para você. Michele, que ano que foi aquele que você ganhou o iPhone lá no shopping? Hã? 2000 e quanto? Bom, não interessa o ano. Nós estávamos passando uma prova tremenda em casa. Não estava congregando aqui ainda não. A Michele foi pagar uma conta na lotérica lá no Shopping Royal, ali na Rua Maranhão. Pagou a continha, o último dinheiro que tinha. Sobrou umas migalhinhas, né? Aí ela vem descendo, saindo da lotérica. Uma senhora, irmã Teresa, para ela e diz assim: moça, estou dizendo nas minhas palavras, mas foi isso, tá? Mais ou menos isso. Moça, você está sabendo de um sorteio que está acontecendo aqui no shopping? Michele: não, eu só vim pagar uma continha. Não, tem uma campanha aí. Qualquer coisa que você comprar, você ganha um número para concorrer a um iPhone. Naquela época, 13 mil reais o celular. Qualquer coisa, senhora, sim, qualquer coisa. A Michele pegou aquela crialinha que sobrou, foi e comprou umas casquinhas de sorvete para as crianças. Ganhou um númerozinho. Coisa de uma semana e meia depois, o shopping liga para ela: dona Michele, a senhora ganhou um iPhone. Um iPhone? É sério? Sim. Mas pode pegar em dinheiro? Pode. Michele foi lá, pegou 5 mil? 5 mil na época, que em dinheiro você pegava menos. Pegou 5 mil na época. Nós passamos um Natal gordo para a glória de Deus. Deus surpreende você, Deus cuida de você, Deus trabalha por você. Confia no Senhor. Você está passando por luta, por prova, não interessa em qual área da vida é, Deus está cuidando de você. Maravilhoso Deus, eterno Pai, demanda xandalabácia. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Ó Deus, o Senhor surpreendeu aqueles homens naquele dia. E não à toa aqui está a Tua igreja reunida, Senhor. Tem irmãos passando luta financeira. Tem irmãos passando provações com a família, na área da saúde. Ó Deus, tem irmãos confessando pecado diante do Teu altar. Ó Deus, tem pessoas com necessidades diversas. Mas Deus, no nome de Jesus Cristo, segundo a Tua santa palavra, nós estendemos as mãos, Senhor, e abençoamos a cada um. Abençoamos a Tua igreja, abençoamos os obreiros, o pastor, o ministério, abençoamos as famílias, abençoamos os departamentos, em o nome de Jesus que haja providência, em o nome de Jesus que haja provisão, que haja celeiro cheio, em nome de Jesus que haja milagre, em o nome de Jesus que haja cura, em o nome de Jesus que haja renovo espiritual, em o nome de Jesus que haja libertação, perdão de pecados, em o nome de Jesus que haja vitória, para a glória do Teu santo nome.